Boa noite, igreja. Que a paz esteja com vocês. Hoje nós estamos aqui, né, mais uma vez. Nós vamos hoje falar, né, sobre os apóstolos, sobre, né, tudo que aconteceu ali na vida dele. Não tudo, né, porque o tempo não é muito grande, mas nessa série nós vamos estar retratando bem essa fase. E hoje eu gostaria de falar com vocês lá em Mateus 28, 19 e 20. Nós vamos ler, depois de ler nós vamos orar. Então vamos lá. Aqui é Jesus falando, tá? Jesus ele fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu quem? Eu, Jesus. Jesus está falando. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Também vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, que neste momento eu venho te pedir, Senhor, usa a minha vida, Senhor, usa os meus lábios para trazer a tua palavra, tua revelação para as nossas vidas, Senhor. Peço, Senhor Deus, que os corações sejam terra fértil, ó Deus, para a tua palavra, para a semente que será lançada, Pai. E que em nome de Jesus, meu Deus, essa semente produza frutos, frutos bons, frutos para a vida eterna em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos estar atentos, Pai, à tua palavra, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, aqui falando um pouquinho, né, do começo, do que aconteceu. Aconteceu o seguinte: Jesus tinha ressuscitado, né, as mulheres estavam indo até lá ao sepulcro de Jesus. Chegou lá, o anjo estava lá, e o anjo falou para elas: olha, ele não está mais aqui. E aqui, né, ele fala para as mulheres assim, ó, falem para os discípulos ir até a Galileia, que, né, Jesus vai encontrar eles lá. E aí a gente chega nessa parte, eles vão até a Galileia, né? Imagino quando eles viram Jesus, eles, nossa, gente, é o mestre. E a palavra fala que alguns ainda, né, não acreditavam, alguns ficaram meio assim ainda. Mas aí chega nessa parte aqui. E Jesus, eu fico imaginando, né, essa cena. Jesus chama todos eles, eu, né, imaginando, ou eu pensando, né, na palavra quando estava lendo isso. Fiquei imaginando, talvez Jesus chamou um por um, né? Vamos lá, Felipe, André, Natanael, Pedro, João, Mateus, Simão. Aí foi lá e chamou Judas, não o Iscariote, né? O outro Judas. E chamou todo mundo e falou assim: ó, vocês daqui, vamos sentar aqui, agora nós vamos conversar. E a palavra de Deus fala, né, que ele chamou eles e disse, falou assim: olha, agora eu, né, estou ordenando a vocês, vão para todas as nações, ensinem a minha palavra, ensinem, né, os meus mandamentos, ensinem as pessoas a obedecerem aquilo que eu ensinei a vocês. Porque, né, a palavra de Deus fala que depois disso Jesus ele vai pro céu, né? E Jesus ele não ia estar mais aqui. Não assim, em forma de carne como eu e você, mas ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Até porque ele fala, eu preciso ir, voltar pro Pai, senão o Consolador ele não vai vir. E aí Jesus, eu fico imaginando, né, nesse momento agora, talvez eles pensando, eita, agora é com a gente, né? Porque aquilo que Jesus fazia antes, o que? As curas, os milagres, o sermão da montanha, é nós que vamos ali ministrar na vida das pessoas. Né? Eles eram discípulos antes, Jesus sentava com eles, Jesus conversava com eles, Jesus falava da palavra. E nesse momento Jesus fala para eles assim, ó, agora é o momento em que vocês vão viver aquilo que eu ensinei lá. Vocês vão pregar para as pessoas, ensinar as pessoas o mesmo que eu ensinei para vocês. Então Jesus fala assim, olha, agora é com vocês, né? Vocês vão, agora vão e façam discípulos e tal. Ensinem. E a palavra de Deus fala lá em João 14:12 que, né, nós faremos obras maiores, aqueles que creem em Jesus fariam obras maiores, né, do que Jesus fez. E, gente, que obras são essas, né? São os milagres, as curas, né? Apresentar o reino, mostrar ali o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de vida, né? Falar para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Que é chegado o reino de Deus, que é chegado a salvação. E aí agora tudo isso ficou ali em responsabilidade dos discípulos fazer. Né? Quando Jesus chama eles, Jesus fala para eles, olha,
Agora vocês vão lá e vocês vão levar isso para as pessoas. E eu queria destacar aqui uma palavra que falou muito comigo nesses versículos, que foi o ensinando, né, gente? Primeiro que o conhecimento, ele liberta da ignorância. E aqui Jesus fala para eles... O que é o ensinando, gente? O ensinar é o que? A transferência de conhecimento, de informação, é uma instrução que é passada, né, de uma pessoa para outra. E Jesus fala aqui para eles assim, eu imaginando falando, trazendo para nossa língua, eu falo, ó, hey, tudo que vocês aprenderam lá, tudo que eu ensinei, é hora de vocês viverem, é hora de vocês passarem para o próximo, passarem para as pessoas que vocês encontrarem, passarem onde quer que vocês forem, para vocês levarem esse conhecimento. Não é para ficar só para você não, porque às vezes a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece ali as escrituras, o Senhor se revela a nós e a gente quer guardar só para nós aquilo, sabe? Só vou ficar aqui quietinha no meu canto, né? Isso aqui é só para mim. Não, Jesus nos ensina, né? Que a obra que ele faz em nós, que a palavra que ele fala para nós, nós devemos passar para as pessoas, né? As boas novas, né? A palavra de Deus fala, diz, quão formosos são os pés que carregam as boas novas, né? E a gente tem que ter isso no nosso coração, de passar aquilo que o Senhor tem nos ensinado nas nossas vidas. E ele fala, né, para ensinar as pessoas é o que? A obedecerem aos mandamentos de Cristo, a obedecerem aos mandamentos do Senhor Jesus. Que mandamentos que são esses? Amar o Senhor, né, os dois que Jesus vem, dos 10 mandamentos, né, que Jesus resume em 2, que é o amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e semelhantemente seu próximo. Por que a gente resume em 2? Se você amar o seu próximo como a gente ama nós mesmos, a gente não vai roubar, a gente não vai matar, a gente não vai querer o que é do próximo, entendeu? Todas essas nós não vamos fazer o quê? Mal para quem está do seu lado. E o próximo, gente, não é aquele que a gente gosta, não. O próximo é qualquer pessoa que está do nosso lado, é o nosso próximo. A gente não fazer mal para essa pessoa, amá-lo como nós nos amamos. E coisas que ele aprendeu com Jesus, algo que ficou também no meu coração, foi a compaixão, né? Jesus, ele se compadecia das pessoas. Nós não vamos colocar aqui, mas se você, né, quiser anotar aí no seu caderninho, no seu celular, depois do celular, Lucas 7, o versículo 13, mas não lê só o versículo 13 não, tá? Lê o capítulo, lê o contexto para você entender. Mas eu vou contar rapidinho aqui. Jesus, ele estava indo para uma cidade, e o nome da cidade era Naim. E ali, no momento que ele passava por aquela cidade, né, o que aconteceu? Ele encontrou ali, viu ali passando uma viúva que estava fazendo, né, o velório do filho dela. E a palavra de Deus diz que ele se compadeceu, né, que Jesus se compadeceu dessa mulher. Falou para ela não chorar e foi lá. E a palavra nos conta que ele ressuscitou o filho dessa mulher. Então, gente, eu fico imaginando, né, talvez os discípulos olhando lá para trás, como o mestre fazia, como o mestre, ele olhava para as pessoas, como o mestre se compadecia das pessoas. E hoje na nossa vida, sabe, a gente olhar para nós, como o Senhor Jesus se compadeceu de nós, e como ele se compadece de nós. E aí depois, quando a gente, quando a gente fazer aquilo que nós vimos o mestre fazer, né? Passar aquilo que Jesus, ele nos ensinou, ele ensinou aqui para os discípulos. Quando chega mais lá para frente, depois que o Espírito que Jesus mandou, o Espírito Santo, teve ali aquele mover maravilhoso em Atos, no capítulo 2, onde, né, eles estão ali numa casa reunidos, né, em Pentecostes ali, e eles estão em oração, e a Bíblia fala que vem um vento, né, dos 4 cantos, e eles foram cheios do Espírito Santo, foram visto línguas, né, de fogo sobre eles, e ali teve um manifestar do Espírito Santo, né? Após isso, depois, um pouquinho mais pra frente, em Atos, no 3, do 1 ao 8, eu gostaria de ler com vocês o que acontece aqui. Eu vou colocar aqui também na minha Bíblia, para nós lermos juntos. Atos 3, do 1, nós vamos ler do 1 ao 8. Tava assim, ó, esse eu vou ler um pouquinho mais, tá bom, gente? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde.
Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, né? Porque ele estava ali para pedir esmolas. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E aí vamos continuar mais um pouquinho. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé, começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então eu fico imaginando aqui que a mesma compaixão, né, que eles viram Jesus lá atrás, eles tiveram essa mesma compaixão com esse homem. Né? Eu fico imaginando aqui a vida desse homem. Ele era um aleijado de nascença, né? Não fala que quantos anos ele tinha, mas talvez 30, 40, 50, eu não sei. Mas, né, ele tá. Sabe o que destaca pra mim nessa passagem? Que ele tava ali pedindo esmola, mas talvez ele nem. Ele viu eles vindo assim, talvez pediu, ele nem olhou para a cara deles, né? Talvez acostumado de ninguém olhar para ele. Mas sabe, gente, quando eu vejo aqui Pedro falando para ele, olha para nós, sabe? Pedro chama ele para ele olhar, fala, olha, levanta a sua cabeça. E ele diz, né, eu não tenho prata, eu não tenho ouro para te dar. Esse que você tá pedindo eu não tenho, mas eu tenho mais para te dar. Em nome de Jesus, né? Levanta e anda. E a palavra nos fala que esse aleijado ele levantou e andou. E daí eu também volto lá atrás, quando Jesus curou um homem no tanque de Betsaida, que era 38 anos paralítico. Né? Ele estava ali, a palavra de Deus fala que tinha um tanque, que um anjo às vezes descia e agitava a água, e aí os paralíticos corriam para entrar naquela água, porque o primeiro que entrasse ali era curado. E esse homem nunca conseguia, ele ficou 38 anos ali. Mas Jesus aparece no caminho dele e cura ele também, tem compaixão dele. Gente, trazendo aqui para as nossas vidas, né? Pedro e João encontraram essa pessoa no meio do caminho. Quantas vidas nós encontramos no meio do nosso caminho? E nós não nos compadecemos dessas vidas, nós não falamos para essas vidas. Quando eu falo no meio do caminho, gente, não é literalmente sentado na calçada, às vezes pode ser também, mas eu falo na vida, sabe? Na nossa vida, na nossa passagem pela vida das pessoas. Às vezes as pessoas precisam ouvir uma palavra, às vezes as pessoas não estão doentes fisicamente, mas às vezes estão doentes espiritualmente, sabe? Doentes na alma, no coração. E você aí tem uma palavra para dar para elas, e às vezes a gente não se compadece, a gente não chama essa vida e fala, olha, o Senhor Jesus tem mais para você, o Senhor Jesus ele tem uma vida nova para te dar, uma renovação, o Senhor Jesus tem esperança, tem amor para te dar, o Senhor ele nos chama de filho, né? Ele nos chama para sentar à mesa com ele nos chama para estar junto dele. E às vezes nós vemos pessoas no caminho e nós não nos compadecemos dessas pessoas. Mas hoje, em nome de Jesus, isso vai mudar em nós, sabe? Porque assim como o Senhor fez a obra na vida, né, dos discípulos, depois eles foram os apóstolos que levaram a palavra de Deus. E realmente, gente, se a gente for estudar, sabe, todas as obras que Jesus fez através da vida dos apóstolos, sabe, apresentar o reino, passar por mártires, passar por dificuldades, por momentos assim que provavelmente muitos de nós não passariam. Mas eles ficaram firmes, sabe? Eles ficaram firmes. Então, em nome de Jesus, gente, que nós venhamos ser, sabe, usados por Deus, que nós venhamos fazer as coisas que nós vemos e nós lemos o Senhor Jesus fazer, sabe? Se compadecer, olhar para as pessoas com amor, sabe? Dar atenção para as pessoas, amar o nosso próximo, sabe? Jesus fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, né? Porque que vantagem tem a gente orar para o nosso amigo? Não tem vantagem nenhuma, sabe? Jesus nos ensina isso. E a palavra de Deus fala que nós devemos ser imitadores de Deus.
né? E aí se a gente olha para Jesus, Jesus ele diz que ele faz o que ele vê o Pai fazendo, né? Então nós olharmos o que Jesus fez, nós vamos ser imitadores de Deus, nós vamos ter o caráter de filhos, né, que Deus deseja que nós venhamos ter. Sabe, a nossa vida, ela tem que ser diferente quando a gente aprende a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus começa a trabalhar nas nossas vidas. Então eu te convido hoje para orar comigo, sabe, falar: Senhor Jesus, assim como o Senhor, né, usou a vida de Pedro, a vida de João, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus fará obras maiores, né, do que ele. Então, se você creia no poder de Deus. A palavra de Deus diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos é o poder que está em nós, é o Espírito Santo que está em nós. Então deixa Deus te usar para levantar vidas pelo meio do caminho, na sua vida, onde você passar. Deixa o Senhor Jesus te usar para levantar as pessoas. Gostaria de orar com vocês nesse momento agora, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, venha sobre as nossas vidas neste momento, Senhor. Pai, trabalha nos nossos corações, na nossa alma, na nossa mente, Pai. Capacita, Senhor Jesus, nos capacita para boa obra, Senhor. Senhor, ó Deus, as nações, o próximo, Senhor Deus, é aquele que está do nosso lado, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nós não temos que ir longe para fazer a tua missão, não. Às vezes na nossa casa, a missão começa ali no nosso lar, ó Deus. Começa na nossa escola, Senhor, no nosso trabalho, no convívio do nosso dia a dia, Jesus. Que nós viemos ser como Pedro e João, Senhor Deus, que se compadeceram, Deus, daquela vida, Senhor. Assim como Jesus nos mostra compaixão, Senhor Deus, se compadecendo das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus, ó Pai, imitadores, Senhor Deus, do caráter, Senhor, gera em nós o caráter de Cristo, Senhor, na nossa vida, Pai, no nosso coração, Deus, nos ajuda a melhorar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, amém. Gente, eu gostaria agora de orar pelos nomes que nós oramos, né, como nos reunimos como igreja todos os dias. Nós oramos por esse nome e agora nós estamos aqui reunidos para orar também por esses nomes. Eu gostaria de orar pela Kátia, a Scott, pela Eliana Rodrigues, a Ana Soares, a Sônia Muniz, a Mariette Scott, a Maria Rodrigues, a Lázara Bolina, o Jorge Bolina Júnior, a Gislaine Pires, Luiz Gustavo, o Vinícius, a Camila e o Gustavo, a Ana e o Rogério, a Dulce e o Manuel, a Renata, Luiz e família. Vamos orar por essas vidas agora, sabe? Coloca essas pessoas no seu coração. Às vezes a gente não sabe o que eles estão passando, mas o Senhor, que conhece todas as coisas, é aquele que nos visita e que visita também essas vidas, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco cada nome aqui citado, Senhor Deus, diante de Ti, Pai, cada família, Senhor. Que o Teu Espírito Santo visite essas vidas neste momento, Senhor, visita as mentes, Senhor, fortalece, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, dê paz, Pai, para essas famílias, Senhor, reconciliação, ó Deus, em relacionamentos, Senhor, em nome de Jesus, traz amor nesses lares, Senhor, ó Deus, sabe, Pai, se precisar de posicionamento, que tenha posicionamento também, Deus, em nome de Jesus, Senhor, faz a tua obra, Senhor, nessas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos neste momento, Senhor. E os nomes que também não foram citados aqui. Se tem alguém em casa nesse momento colocando alguém, Pai, que venha à sua mente diante de Ti, Senhor, visita essas vidas, essas famílias, ó Pai. Fortalece os casamentos, Senhor, ó Deus. Dê sabedoria para os pais criarem os filhos, Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, visita as vidas, restaura, Espírito Santo, Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado, para que a vida dessas pessoas, a restauração que o Senhor fizer na vida dessas pessoas, Senhor, a cura, Senhor Deus, sentimental, a cura espiritual, a cura do coração, a cura física, Senhor, ó Deus, que o Senhor realizar nessas vidas, ó Pai, seja um testemunho, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome e para fortalecer outros, para gerar esperança no coração de outros, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, visita essas vidas com Teu amor, Deus.
para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, que o grande amor de Deus Pai, Senhor Deus, a graça salvadora, Senhor de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, Pai, todos os dias das nossas vidas, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Que Deus abençoe vocês e continue ligado. Amanhã terá outra pessoa aqui também trazendo uma palavra abençoada. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Gente, Deus abençoe. Boa noite. Paz.